né? Não precisa de livro, não precisa de nada nesse sentido, porque ela está aí como um documento da internet, né? E aí eu preparei alguns slides, né? Então a aula vai ser baseada nesses slides, nos quais eu aponto alguns trechos da Constituição que servem para nossa análise, né? E a primeira parte da aula de hoje eu gostaria de relembrar com vocês um pouco da história da economia, né? Assim, alguns elementos aí. Não vamos pensar a história primitiva, né? Mas uma história da economia enquanto já na organização social dos estados, a partir aí da modernidade para cá, né? Para a gente verificar esse ponto aí. E, na verdade, nós estamos fazendo recorrências, né? Revisões e recapitulações das situações até chegar no ponto que a gente precisa. Eu quero agradecer aí as pessoas que estão com a câmera ligada, né? O Maurício, a Sara, o João. E aí eu gostaria que vocês permanecessem com a câmera ligada e convidar os demais que puderem, quiserem, ligar também, né? Para a gente ter aqui essa interação um pouco mais honesta, né? É muito interessante a gente estar vendo vocês, né? Então, assim, é uma imagem tirando a sua casa, né, tirando o seu espaço aí, é uma imagem que vocês teriam que se mostrar mesmo se nós estivéssemos na faculdade, né? Então não teria como vocês não se mostrar lá, a menos que vocês fossem com a fantasia do fogaréu, né, alguma coisa assim, o da Ku Klux Klan, né? Mas então, é a questão de se mostrar, faz parte da empatia, né? Que nós estamos falando muito em empatia atualmente, e faz parte aí da interação, né? Do ensino-aprendizagem, porque a gente vê o rosto feliz de quem aprende e o rosto triste de quem não aprende. A gente consegue sentir isso, né? Eu, enquanto professor, com a experiência que eu tenho, a gente sente, olhando no rosto de vocês, que de fato a coisa está acontecendo ou a coisa não está acontecendo. Então, é por isso que eu fico insistindo nessa questão de ligar a câmera, né? Mas é claro que vocês são livres quanto a isso, vocês ligam se vocês se sentirem à vontade, e se caso também vocês puderem, né? Então, eu vou colocar aqui umas hipóteses, né, para a gente começar a nossa aula, e aí a gente, quem sabe, comenta essas hipóteses para a gente passar para o slide propriamente dito, ok? Então, eu vou transmitir a tela para a gente ir lá para a postagem da aula de hoje, né, que você utilizou para que você acessasse até aqui. Então, o nosso site é economia.caiomaluf.blogspot.com. A nossa aula, então, é a aula de número 3, que é o título Relação, Estado e Economia, certo? Obrigado, Maria Eduarda, já se ajeitou aí na sua câmera, né? Ligou, desligou, até que acertou, beleza. Tem uma outra Maria Eduarda na lista, que hoje que eu fui ver a lista, né? Então aqui está Maria Eduarda Rodrigues e tem uma outra Maria Eduarda, que parece que eu não sei se eu já vi ela presente aqui. Vocês conhecem uma outra Maria Eduarda da turma de vocês? Eu não cheguei a ver nenhum dia, assim, já teve professores que confundiu na chamada, mas está presente, não. Então, porque eu nem sabia que a chamada estava liberada, aí hoje nós tivemos uma reunião do curso, aí eu percebi lá que nós já temos uma lista, né, de vocês matriculados, e aí já inclui todos vocês que eu já conheço aqui, né, mas tem essa Maria Eduarda e mais algumas pessoas lá que eu não vi a lista a fundo, né, mas tem pessoas que, por acaso, talvez ainda vai chegar ou não vai chegar, né. Então, gente, essa é uma aula nova, né? Um novo tema que a gente está propondo aqui. Eu não tive condições de fazer uma avaliação, uma atividade avaliativa para essa aula, então vai ficar mais só o que a gente realizar aqui mesmo, né? E aí depois a gente vê um outro elemento de fixação. Você viu aqui, olha só, gente, o objetivo da aula é o quê? Perceber na Constituição Federal do Brasil de 1988, a última, alguns elementos da interferência do Estado na economia, né? Então, o Estado intervindo na economia. E aí nós temos algumas máximas. Duas máximas primeiras aqui. O que é uma máxima? Máxima é uma verdade, máxima é uma afirmação, né? Então, as duas máximas é a seguinte: a primeira, a interferência do Estado na economia, às vezes, ó, que fique claro, às vezes, né, é necessária, mas antigamente acreditava-se que o crescimento do capitalismo só viria com o desenvolvimento do livre comércio. Entendeu? Então são duas coisas totalmente contraditórias, né? Ou o Estado interfere, ou o comércio é livre. Vocês estão entendendo, gente? Não dá para ter os dois. Ou o comércio
opera livremente, ou o Estado interfere colocando regras e regulamentos, certo? Então, aí, essa primeira máxima ela já tem algumas complicações. E a primeira pergunta a se fazer para ela é o seguinte: em que sentido o Estado pode interferir? Né? Qual que é essa interferência que o Estado pode assim fazer? Certo? E mesmo assim deixar o comércio livre. Né? Em que situação que pode ocorrer de o Estado não interferir ou interferir às vezes e garantir a liberdade do comércio? Entendeu? Então, essa resposta já foi dada na história, tá? Isso já acontece. Isso já está acontecendo. Num contexto chamado, quem sabe o nome? Quem gostaria de citar o nome? Em que situação que ocorre o fato do Estado interferir na economia, mas mesmo assim deixar o comércio livre? Vocês conseguem imaginar ou lembrar das suas aulas de história aí lá do 7º para o 8º ano, ou lá do 2º ano do ensino médio? Então, eu já disse para vocês, é possível. É possível, já tem teoria sobre isso e já tem prática histórica sobre isso. Porque o capitalismo ele precisa do Estado também, né? Ele precisa do Estado. Porque qual que é o elemento mais importante para o capitalista? De todos eles, o mais importante. O que vocês lembram aí? Para começar a conversa sobre capitalismo, qual que é o elemento que primeiro tem que ter? Vamos lá, gente. Fala pelo menos uma coisa errada aí que a gente ou enaltece ou... Dinheiro. Sim, é um elemento muito importante, mas não é o mais importante. Vamos lá. Primeiro chute deu quase. Agora, qual que é o outro chute? Indústria. É muito importante, porque vai ter o produto, que é mais um elemento importante, mas não é o mais importante. Porque o capitalismo ele continuaria existindo sem indústria. O capitalismo podia continuar existindo sem o elemento dinheiro, porque ele poderia, como ele já foi na história, uma movimentação apenas com produtos. E era capitalismo, entendeu? Então, o que é? Vamos dar mais privada, um. Aí sim, não tem jeito, né, Matheus? Não tem jeito de você pensar o capitalismo sem partir do pressuposto da propriedade privada. É ela que vai começar tudo. Inclusive, a indústria é uma propriedade privada de alguém, o dinheiro é a propriedade privada de alguém, tá entendendo? Então, o elemento original que parte a ideia do capitalismo é a propriedade privada. E isso aí já foi discutido lá no século XVII pelo Rousseau, né? Quando ele vai escrever um livro, A Origem da Desigualdade entre os Homens. E o pessoal, quando escuta essa fala é Karl Marx que está falando. Não, é Rousseau, uns 200 anos antes do Karl Marx, falava essa questão, né, que a desigualdade dos homens começou com a propriedade privada. E a propriedade privada que começa toda a ideia, toda a questão ligada com o desenvolvimento do capitalismo, certo? E aí, a propriedade privada, só ela sozinha, ela tem que se movimentar. Como é que ela se movimenta, né? Ela se movimenta a partir do comércio, ou da produtividade que tem ali, né? A produtividade é feita, aí eu coloco essa questão em comércio, né? E aí eu preciso que esse comércio seja livre. Porque quem é que vai pôr preço no meu produto? Quem é que é a melhor autoridade para pôr preço no meu produto? Eu mesmo. Eu que tenho que colocar preço no meu produto. E o Estado, ele só tem uma única função. Ele é importante para mim no capitalismo, mas apenas para quê? Tá ligado, viu, Matheus? Ligado com a coisa mais importante do capitalismo. Então, o Estado ele tem a prerrogativa da força. O Estado ele pode exercer a força para quê? Para proteger a minha propriedade privada. E se um qualquer quiser invadir minha propriedade privada, eu vou chamar Estado, vem aqui, prende essa pessoa. Polícia, prende, processa, cobra multa, me cobra indenização, alguma questão, porque ele está ferindo o meu princípio mais importante, que é a propriedade privada. Certo? Então, essa que é a questão, olha só. Interferência do Estado às vezes, mas o comércio tem que ser livre.
Essa é uma primeira máxima para a gente discutir, para a gente pensar e sair dessa aula aqui entendendo, quem sabe, né, como que isso se processa de forma organizada no que se refere aí ao estabelecimento legislativo do país, né, das leis que estão aqui dentro do país. E o segundo item, olha, atualmente, isso aqui está falando antigamente, né? Atualmente prevalece a ideia de que os governos podem, às vezes, melhorar os resultados do mercado, interferindo na economia, certo? Então, nós temos essa ideia. O nome que eu estava buscando com vocês agora há pouco era liberalismo, tá? Então, o liberalismo que trouxe essa ideia da forma do capitalismo de liberar, né? Liberar as pessoas, liberar as indústrias, liberar as empresas para produzir, para comercializar, para estabelecer seus preços, para estabelecer suas regras de extrativismo, para estabelecer tudo que for preciso ser estabelecido para que se garanta a produtividade, entendeu? Então, isso no liberalismo. E o Estado, ele apenas mantém a preservação desses direitos, né? Desses direitos, a começar pela propriedade privada. E o Estado ele tem que garantir essa situação e atuar nesse sentido. E para isso, estamos formando aqui, olha, uns 15 novos juristas para trabalhar nessa perspectiva, né, de garantir os direitos dos ricos, não é? É para isso que você está formando, né, gente? Isso é verdade? Vocês estão fazendo direito para defender o direito dos ricos, não é? Pois é assim que é estabelecida a ideia, pois o direito é para defender a propriedade privada e pobre não tem propriedade privada, né? Quem tem propriedade privada é o rico. E aí você está aí formando para isso. Aí você me diga se isso é mentira ou se é uma verdade. Eu li essa semana um artigo que explica sobre a assistência social. Eu sei que uma de vocês aí é assistente social, formou em assistência social. E quem é formado em assistência social, eu poderia dizer para que essa profissão surgiu, em que contexto ela surgiu e para que ela surgiu? Vocês sabem que existe um curso superior assistência social, não sabem? E alguém de vocês poderia comentar em que contexto surgiu esse curso e para que o assistente social existe? Ele existe para qual finalidade? Para atender as famílias de vulnerabilidade social. A assistente social é aquele que atende as famílias do sem terras, as crianças de vulnerabilidade social, muitas vezes as crianças que moram naquelas casinhas da Caixa, entendeu? Isso sim, eu entendo. Alguém quer comentar mais? Mas você sabe qual contexto que surgiu essa profissão, Luana? No contexto em si, não. Então, o contexto histórico foi a Revolução Industrial, entendeu? Na Revolução Industrial, nós temos dois momentos interessantes aí. Um primeiro momento interessante da Revolução Industrial foi a saída do povo da zona rural, né, e para a zona urbana, para trabalhar nas indústrias. E aí, o que aconteceu com as indústrias? As indústrias foram se evoluindo e na segunda Revolução Industrial teve um grande processo de automação. O que significa automatizar? Significa que a própria máquina trabalha autônoma. A máquina trabalha sozinha. E o que gerou? Duas coisas. Superprodução e gerou muito desemprego. Entendeu? E aí, nesse contexto, no final do século XIX, nasce o curso de assistência social, que era um instrumento do Estado para acalentar, viu, Luana, essas famílias desempregadas, passando fome, sofrendo, acalentá-las para que elas não ficassem fazendo greve, para que elas não ficassem fazendo manifesto, para que elas simplesmente entendessem como que elas continuariam vivendo pobres e desempregadas.
entendeu? Talvez o assistente social ensinaria ela, olha, você é acostumado a beber 10 litros de leite por mês, vamos fazer uma coisa aqui para esses 1 litro dar para o mês inteiro, entendeu? Então vai e organiza, olha, você está acostumado a comprar tantas coisas para comer, com essa cesta básica aqui que o governo vai estar te oferecendo, você organiza para que você possa passar o mês todo. Vocês estão entendendo? Uma coisa é meio doído, né? Eu vi essa coisa e depois eu percebi um certo sentido nessa questão, entendeu? Então a assistência social é mais uma das instituições do Estado para fazer com que a sociedade se mantenha da forma que está, sem muita algazarra, sem muita briga, sem muita reivindicação de direitos e qualquer coisa nesse sentido aí, entendeu? Então aí nós temos essas duas máximas que eu estou colocando aqui para vocês, que é aquela ideia liberal, porque nós temos uma máxima anterior a essa, tá? Nós temos uma máxima anterior a essa número 1 aqui, seria a máxima número 0, que seria o mercantilismo. E o que era o mercantilismo? Era o rei, que era absolutista, tinha o poder total sobre todos, e ele liberava algumas pessoas para fazer comércio. Só que todo o comércio que elas faziam era controlado pelo rei. O rei que determinava preço, o rei que ficava com os lucros, entendeu? Então aí é o surgimento aí do mercantilismo. E esse mercantilismo nasceu o quê? O Brasil, por exemplo, né? Porque só lá na Europa não estava dando mais o comércio, além de não ter mais matéria-prima e especiarias, coisa toda, começaram a navegar, né? Ir para as Índias, vir aqui para o Brasil e buscar mais elementos para o comércio. E aí nós temos esses mercadores, que eram funcionários do governo para se estabelecer. Aí depois muda o contexto, entrando no processo do mercantilismo, que está aqui nesse número, no liberalismo, que está nesse número 1 aqui, que aí nós temos não mais o rei controlando, nós já temos uma outra forma de governo, e essa outra forma de governo, né, uma monarquia constitucional, por exemplo, e aí os próprios comerciantes fazem o livre mercado sem interferência do rei, né, sem interferência do rei, certo? E aí agora nós temos um outro conceito que está sendo formulado, né, e aí a gente tem que saber quem é esse governo, que agora nós estamos um governo democrático, não é mais absolutista, nem é mais monarquia. Nós temos agora um rei que é representante do povo. Agora, quem do povo vai governar? Aí temos teorias e temos práticas, né? Então, entre as pessoas, o governador do Goiás, ele é um profissional, formado, graduado, né? Mas a principal atividade financeira dele é o quê? É a medicina? O que é a principal atividade financeira dele? Vocês sabem? Quem sabe? Quem acha que sabe? O governo, né? Não, o governo ele só está sendo governador agora, Matheus. Saindo no final de semana, para onde ele vai? O que ele faz? Seria fazendas? Ele vai para a fazenda dele, para uma das fazendas dele, montar nas mulas dele, né? Olhar o gado dele. O Íris Rezende, um governador também que fez muito tempo aí e tal, fazenda em tudo quanto é canto do estado, entendeu? Então, ou seja, os representantes nossos que estão governando a gente lá no estado, então são representantes do meio ruralista, pecuarista, agropecuarista, entendeu? Então aí agora quando se fala, o governo vai interferir na economia, e essa interferência vai naturalmente, de alguma forma, beneficiar os setores da economia que o governo está, que os representantes do povo estão atuando. Entendeu? Então, ou seja, assim, eu estou fazendo aqui uma conjecturação para a gente tentar entender um contexto, né? Um contexto em que se estabelece uma prática do governo, entendeu? Uma coisa que eu já falei aqui com vocês. Dezembro de 2018, que foi o último mês do governo do José Eliton, que era o vice do Marconi Perillo. Em janeiro, normalmente, o funcionário público do Estado recebia o seu salário no dia 10 do mês seguinte, certo? Então, o salário de dezembro de 2018 ia ser pago, normalmente, no dia 10 de janeiro de 2019. Quando o Caiado assumiu, ele disse,
esse salário, quem tinha que ter pago era o governo anterior, porque o mês de dezembro está no ano de 2018. O meu governo começou no dia 1º de janeiro de 2019, então eu não tenho que pagar esse salário de 2018. Né? E, de fato, ele não pagou naquela data. Ele pagou no dia 20 de janeiro o salário de janeiro. E o pessoal ficou sem receber o salário de dezembro. Recebeu, mas na data que o governo quis pagar. Mas quem recebeu o que tinha que pagar, o que tinha que receber? Os fornecedores, sabe? Os comerciantes, as empresas que faziam negócios com o governo do Estado, negócios que foram comprados em dezembro, o Caiado não deixou de pagar nenhum, pagou na data. Né? Celebrou esses contratos. Então, ou seja, deixou funcionário público sem receber, mas não deixou empresa sem receber. Vocês estão entendendo? Então tem uma pegada do governo. Isso denuncia uma decisão que o governo tomou, que se fosse um outro tipo de ideia, não, primeiro eu vou pagar salário de pessoas que têm que comer. Depois eu pago empresas que têm outros lucros aí para receber. Mas, no entanto, a decisão não foi essa. Foi salvar as empresas, né, salvar os contratos com as empresas e deixar o funcionário público. Teve gente que foi receber lá em agosto de 2019, entendeu? Cada mês ele pagava um grupo de pessoas, até que chegou lá em agosto o último grupo para receber. Vocês estão entendendo? Então, aí que é essa questão da quem é o governo, né? E qual que é a autoridade dele no que se refere à interferência no mercado. Então, seria essa a questão, o pano de fundo. Agora nós vamos direto para a questão da lei. Né? Eu estou com o slide aqui já, se você quiser baixar aí, depois você acompanha. Eu vou só deixar aberto aqui já a Constituição. Constituição do Brasil. E aí eu tinha que usar o slide daqui mesmo, né? Porque aí fica mais fácil a gente mudar aqui em cima para que a gente possa projetar aquilo que a gente quer ver. Então, deixa eu abrir aqui o nosso slide para a gente, então, assim, seguir. Vocês já leram a Constituição todinha, meninos? Ainda não? Nem toda? Faz parte. A gente tem que ler todos os livros do direito logo. Então, olha só. O título da aula que se estabelece aqui é justamente esse título slide, né? A ordem econômica na Constituição de 88, as formas de atuação do Estado na economia. Então, olha aqui, nós não estamos no Estado absolutista, nós não estamos numa monarquia constitucional, nós estamos em uma república. E o princípio da república é a democracia. Né? Então, ou seja, todos nós podemos, de alguma forma, participar nessa construção de modelo de Estado no qual nós estamos vivendo e, de alguma forma, nós podemos decidir, interferir nessas decisões que se referem a como que o Estado deve agir, como que o Estado não pode agir, certo? Então, partindo dessa ideia, né, desse pressuposto aí, deixa eu só arrumar aqui meu feedback. Certo. Então, veja bem, vamos seguir aqui. A ordem econômica, né? Isso está lá na Constituição Federal. Esse CF aqui é a sigla, né, que nós vamos utilizar para a Constituição Federal. Então, a título da Constituição Federal, que tem como objetivo a discussão sobre as diversas formas possíveis de atuação do Estado na esfera econômica. Então, concentrar-nos aí no primeiro capítulo, que é os princípios gerais. E aí nós temos política urbana e agrária, formas de atuação do Estado. Como é que o Estado pode atuar? Intervindo na propriedade privada imóvel, política agrícola, que pode entrar no que diz respeito ao fomento e incentivo, certo? Então, o que se refere à política urbana e agrária. O Estado, ele pode, de alguma forma, interferir na propriedade privada imóvel. Nós estamos falando de quê aqui? O que é uma propriedade privada imóvel? Um exemplo de propriedade privada imóvel.
Posso perguntar apontando aí? O que você acha que é Não, Luana. O que você acha que é, Maria Eduarda? Uma propriedade privada imóvel. Seria uma casa? Casa própria? Certinho. Aham. Um outro exemplo, Sara. Dá um outro exemplo de uma propriedade privada imóvel, que não se movimenta, claro. Ai, tô pensando. Uma propriedade privada, tipo, o carro se movimenta, né? É uma propriedade privada que se movimenta. Então, a propriedade privada que não se movimenta. A Maria Eduarda deu um exemplo correto, que é uma casa. Lotes também entram nesse conceito? Lote entra nesse conceito. Uma chácara entra nesse conceito, né? A terra, principalmente, é um bem, uma propriedade privada e imóvel. E aí, a terra urbana é o lote. A terra que vai utilizar rural seria aí a chácara, essas coisas todas. E o que é a principal atividade lá? Atividades agrárias, né? Você tem o agronegócio. O agronegócio serve para você plantar, serve para você criar animais lá e essa coisa toda aí. Então, existem formas na nossa Constituição de intervenção do Estado nessa propriedade privada imóvel, quando ele estabelece o quê? Política agrícola. Entendeu? Então, você tem uma terra aí até 15 alqueires, então o governo federal vai abrir um fomento para que você compre trator. Você vai lá no Banco do Brasil, faz lá o seu cadastro, comprova a propriedade da sua terra, né? Aí, no caso, como é um fomento, não é para dar para todo mundo, é para dar para aquele público específico. Para quê? Para que eles possam produzir um pouco melhor, em melhores condições, né? Então, quando fala, a regra é até 15 alqueires de terra, aí você tem lá que provar que você tem 15 alqueires e provar que você não tem mais nenhum alqueire, né? Então você tem que lá levar livros de escrituras aí, de cartórios, e provar que você tem essa única propriedade. Aí sim, você pega tantos R$ 1.000 para comprar o seu trator. Às vezes, pode ser na forma de financiamento. Então tá bom, pega o dinheiro do trator, você vai pagar isso aqui em 5 anos, né? Em 5 anos, uma parcela por ano. Trabalha o ano todo, no final do ano você vem e paga uma parcela aqui. Entendeu? Então é uma forma do Estado intervir, entendeu? Ele interfere para fazer o quê? Para fazer com que a agricultura familiar, por exemplo, prospere, certo? Ou também ele pode ir lá e falar, olha, a sua terra tem que ter no mínimo 30% da reserva. Ou seja, você tem 100 alqueires, 30 alqueires tem que ser de mata virgem, reserva. E eu estou olhando a sua terra aqui, e eu olhei pelo próprio drone aí, pelo Google Earth, vi que a sua terra está toda rapada, está toda... Aí não tem uma árvore mais. Então você vai ser multado, você vai ser desapropriado, porque você é obrigado a ter a reserva. Entendeu? E aí é forma de intervenção do Estado. Meninos, esse ponto tá claro? Tá claro? Deu para entender? Usando esse exemplo da Terra aí? Certo. Então, seguindo a questão aqui. Nós temos lá, no artigo 170 da Constituição, elencados princípios, né? Então, os princípios que fazem parte do Brasil ser Brasil, do que se refere ao Brasil. Deixa eu só confirmar se é mesmo esse artigo aqui que me deu uma leve dúvida aqui. Se é isso mesmo. Justamente. Olha só. Vamos olhar aqui pela própria Constituição. Título 7 da ordem econômica e financeira, os princípios gerais da atividade econômica aqui no Brasil. Vocês já sabem ler esses itens aqui do texto da lei, não sabem, gente? Então, aqui eu tenho artigo 170. Esse numeral romano aqui refere-se ao quê? Alguém já ensinou isso para vocês aqui no curso, gente?
parágrafo. O parágrafo, ele tem o símbolo de parágrafo. Olha só, aqui na verdade está até escrita a palavra parágrafo. Eu perdi aqui onde nós estávamos. Que isso? Foi para outra lei aqui agora. Foi emenda constitucional. Incisos também não é, né? É inciso. É Uhum. inciso. O numeral romano é inciso. As letras A, B, C, D são alíneas, né? E o parágrafo, ele tá a palavra parágrafo, como esse caso aqui, né? Esse aqui é um parágrafo único. Ou ele tem os parágrafos, olha o símbolo do parágrafo aqui embaixo, tá vendo? Olha aqui esse S sobreposto um ao outro, que é, então, parágrafo primeiro, parágrafo segundo, né? Aqui é parágrafo primeiro, inciso primeiro. Parágrafo primeiro, inciso segundo, né? Você tem dessa forma aqui. Beleza, então vamos ver aqui esses incisos aqui, que dizem respeito aos princípios gerais da atividade econômica. Vou fazer um desafio com vocês aqui, um desafio de participação. Eu vou registrar nota, já que é o que, às vezes, é o que move o aluno, né? Então, vocês aqui são algumas pessoas na aula. Eu vou perguntar, cada um desses, o que vem na sua cabeça? Então, você não tem que saber. Eu não vou obrigar que você falar o que está certo e o que está errado. Mas desses princípios que temos aqui, o inciso primeiro é soberania nacional. Eu gostaria que a Ana Paula, Ana com 2 N's, Paula com 2 L's, dissesse o que vem na sua cabeça sobre soberania nacional dentro desse contexto aqui. Então, enquanto você vai preparando seu áudio aí, Ana Paula, e vocês todos, cada um vai ter um aqui para falar, tá? Então, olha só. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano. Isso aqui quer dizer o quê? Que o Brasil tem como princípio geral da atividade econômica, então, valorização do trabalho humano, livre iniciativa e quer assegurar a todos uma existência digna, conforme o que determina a justiça social, mas observando os seguintes princípios. Então, a primeira aí que vai ter a oportunidade de falar é a Ana Paula. O que vem aqui, esse inciso primeiro na sua cabeça? Soberania nacional. Que ele, tipo, soberania nacional, que ele tenha direito dentro desse país, alguma coisa do tipo? Sim, ótimo. Vamos registrar o que você falou, do jeito que falou, perfeito. Depois a gente retoma para a gente fazer algum comentário aí. A próxima pessoa é o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, o que vem na sua cabeça o inciso segundo, propriedade privada? Nossa, isso foi difícil para você, hein, Carlos? Na minha cabeça, empresas que têm um porte maior, têm dinheiro. Uhum. Beleza. O próximo aqui na lista é o Gabriel Borges. O que é esse terceiro item aqui na sua cabeça, inciso, que é a função social da propriedade? Olha, eu acho que a função social da propriedade, ela vem de, assim, o que cada propriedade representa, tipo, uma empresa ou uma indústria. Uhum. Beleza, obrigado. Próximo, Guilherme Henrique. A questão aqui o inciso quarto, que é livre concorrência. Mas, professor, eu acho que a livre concorrência é mais tipo a concorrência entre as empresas. Tipo, vamos dar um exemplo de um posto de gasolina. Se um posto só, ele pode colocar o preço que ele quiser no produto dele, mas se tiver 2, ele pode ter uma concorrência. Certo. Ok. Aisa Height. O inciso quinto, que é defesa do consumidor. O que vem na sua cabeça isso por princípio da economia do Brasil? Aisa. Vocês estão... Ah, tá. Pode dizer agora?
Caso vocês tenham problema com o áudio aí, coloca no chat. Digita no chat aí, por favor, que a gente lê aqui. Vamos... um outro item que está aqui escrito, né? Ó, vocês viram que o inciso 6, ele está aqui. O nome para essa técnica aqui é taxado, né? Significa que ele foi, então, faz parte da literatura original, não pode ser tirado daqui de jeito nenhum, está aqui, só que está marcado como item que foi suprimido, entendeu? E no caso, olha aqui, ele foi alterado. O 6 continua aqui sendo 6. Pode haver apenas de tirar o item 6 e pronto, largar para lá. Aqui, no caso, tirou esse item 6 da forma que ele está e apresentou um novo item 6 aqui, ó, que a Constituição ela foi aprovada em 1988. Tudo que não tem nada na frente aqui é porque foi escrito lá em 1988, certo? Agora, essa alteração do inciso 6º, ela aconteceu com a emenda constitucional número 42 em 2003, que não é mais só defesa do meio ambiente, mas é defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, certo? Isso aqui vai ser comentado, a Isa está escrevendo lá no chat. Então, o próximo que vai comentar justamente esse item 6, vamos deixar o 5 para a gente ler o que a Isa escreveu, é a Isabela. Isabela, qual que é... O que vem na sua cabeça conforme esse inciso 6º aqui, Isabela, que nós acabamos de ler? Pai, eu acho que é tipo um grupo de pessoas que defende o meio ambiente. Não, cara, não atrapalha, não. Acho que no nome já fala, né? Defesa do meio ambiente. Não precisa, não. Sim. Ótimo. Deixa eu ver se ela já tem texto aqui. Ainda não tem texto, ela está digitando. A próxima que vai, então, comentar aqui é Isabela. Depois da Isabela é o João Neto, que é o inciso 7º. Redução das desigualdades regionais e sociais. O que você vê na sua cabeça conforme esse princípio aqui da economia, ou da intervenção do Estado na economia no Brasil? João Neto, você nos ouve? Estou escutando sim, professor. Vou só digitar aqui. Ué, mas pode falar logo, não precisa digitar, não. Deixa para falar quem não tem como o áudio não está prestando. A Isa escreveu, né, sobre a defesa do consumidor, que é o inciso 4º, que foi, então, distribuído para ela. Ela escreveu, defesa do consumidor. Quando o consumidor tem problema na compra, seria uma proteção ao consumidor, né? Então, o consumidor tem que ser protegido e defendido, certo? João, você quer falar aí pra gente? Então, tá. Repete a pergunta aí para mim. O que vem na sua cabeça sobre esse princípio que está na Constituição Federal, que diz respeito à ordem econômica do Brasil, né? Que está redução das desigualdades regionais e sociais. Que quer dizer que todos têm que ter os mesmos direitos, tirando a desigualdade? Certo. Então, vamos lá. O inciso 8º vai ser pelo José Victor. José Victor. Inciso 8º. Busca do pleno emprego. Seria leis criadas para ter uma melhor, vamos dizer assim, esqueci a palavra agora, professor, melhores direitos dentro da área trabalhista. Uhum. Ótimo. A próxima vai ser Luana. Luana, esse inciso que foi aqui alterado também, a gente está vendo, aqui ele está o 9, que foi aqui taxado,
mas ainda continua existindo o 9, né, agora com a redação dada lá em 1995. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Seria o favorecimento dessas empresas, o reconhecimento das empresas de pequeno porte. Certo. E aí, vamos para Maria Eduarda Rodrigues. É o parágrafo único aqui do artigo 170. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente da autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. E aí, o que vem na sua cabeça sobre isso aqui? Eu acredito que é, tipo assim, uma lei que vai assegurar. Às vezes a pessoa chega e fala assim, você só tem a escolha de trabalhar para mim, ser o meu funcionário. Não, mas eu quero, por exemplo, esses trabalhadores que abrem bancas de frutas, agora que não está tendo feira, você vê banca de fruta para todo lado na cidade. Eles têm o direito de exercer a atividade econômica para gerar o sustento. Ele não é obrigado a ficar a ser o empregado de alguém. Ele tem o direito de exercer a atividade econômica de forma autônoma. Só não pode vender droga, né? Porque às vezes é um dos casos que está previsto em lei essa proibição, não é? Então é justamente esses pontos, né? Mesmo que vocês colocaram aí, a gente poderia talvez trazer alguns exemplos e trazer alguns mecanismos específicos. Os demais vão ter oportunidade ainda, viu? O Matheus, Maurício, Sara, depois a gente vê uma oportunidade de vocês participarem ainda hoje. Então, veja lá, gente. Tranquilo, professor. Beleza. Essa soberania nacional, né? Então, o primeiro princípio é que quem manda no Brasil é o Brasil, entendeu? Então, em nada os Estados Unidos pode definir, determinar o que nós vamos comercializar aqui e nem como nós vamos comercializar isso aqui. O primeiro princípio é que o Brasil tem soberania nacional, né? Então, se você vai lá, atravessa a Ponte da Amizade, vai lá no Paraguai e compra alguma coisa lá e quer trazer para cá, beleza, mas a autoridade brasileira pode permitir ou não esse tipo de tráfico, né? Tráfico, eu não estou falando de droga, tráfico é qualquer uma transação, um transporte que você faz, entendeu? Então aí pode acontecer do governo brasileiro te cobrar uma taxa de importação, entendeu? Dada a nossa soberania nacional, entendeu? E da mesma forma existe a soberania nacional do Paraguai. Nós não podemos, de jeito nenhum, obrigar o Paraguai a receber um produto nosso para entrar lá. O Paraguai vai colocar as regras dele de receber esses produtos lá e nós aqui no Brasil vamos colocar nossas regras próprias daqui, certo? A propriedade privada dispensa qualquer tipo de comentário, uma vez que aqui no Brasil não se é capitalista na própria constituição do próprio país, então não entende essa ideia de propriedade comum ou propriedade comunitária, né? Nem a propriedade do próprio governo, ela não deixa de ser privada, entendeu? Ela é privada do governo. É claro que todos nós somos, de alguma forma, proprietários, mas existem os limites da propriedade que foi posta ali, entendeu? Então, a prefeitura de Iporá é uma sede própria, é uma propriedade privada da prefeitura de Iporá, entendeu? Então, ou seja, eu não posso simplesmente chegar lá e a hora que eu quero, não, senhor. Tem regras, tem normas, tem todo um procedimento ali para você acessar aquele espaço e usufruir daquele espaço, né? Então, qualquer um de nós pode utilizar lá o plenário da Câmara para a gente fazer algum evento lá. Sim, qualquer um de nós, mas desde que cumpramos as regras estabelecidas pela Câmara dos Vereadores, que determinam lá uma agenda, determinam lá umas regras de limpeza e essas coisas assim. Isso é claro, né, gente? Qualquer comentário vocês podem falar ou perguntar aí. A questão... Professor, sim. Quando o senhor comentou sobre a soberania nacional, que cada país manda em si próprio, como é que é abordado o caso da Amazônia no país? Não, isso nem se configura em um problema, sabe, Maurício? Porque a Amazônia é do Brasil.
Se o Brasil quiser passar trator de esteira e rebentar com tudo lá, o Brasil vai fazer isso. Pode acontecer da ONU no seu conselho lá e falar, tá errado, Brasil, isso é muito feio, Brasil. A única coisa que pode acontecer é isso. Entendeu? Então, existem as instituições brasileiras que defendem defendem lá a questão a questão ambiental da Amazônia. E pode acontecer instituições internacionais que fazem isso também, mas é mais no sentido consultivo, não no sentido de determinação das coisas. Você entende por aí, do jeito que a gente falou aqui, Maurício? Então a questão é essa, já aconteceu várias vezes do Brasil ser citado, né? Citado na ONU, citado lá no Greenpeace, né? É citado, mas a soberania ainda é nacional, ainda é do Brasil. Inclusive, assim, aquela mal resposta que o Bolsonaro deu lá, quase no início do governo dele, não sei se vocês lembram disso, né? Não que eu concorde com a mal resposta que ele deu, mas a resposta que ele deu é uma resposta que é fato, né? Eu acho que um francês falou para ele lá, e a questão da política ambiental no Amazonas, tal. Eu falo, pelo que eu sei, a Amazônia é nossa, não é de vocês. Entendeu? Ele só falou isso. E aí, claro, ele ficou taxado como mal educado, e foi de fato mal educado, porque ele estava numa convenção internacional, então o Brasil tinha algum interesse naquilo ali, e na verdade ele não soube agir com a diplomacia que era necessário. Mas é só isso, viu, Maurício? Só diplomacia. A questão de direito de fato e poder de decisão de fato é da soberania nacional. Agora tem essa questão, né, com a coisa do Brasil, que é a função social da propriedade, certo? Então, isso é um princípio, né? Agora, como que se dá isso aqui? Tem que ter lei específica que regulamenta e que orienta, tá? Você entendeu isso no princípio do direito. Porque a Constituição, ela é muito mais um documento para orientar os governos, orientar o prefeito, orientar principalmente os legisladores, os que fazem as leis. A Constituição, para mim e para você, na nossa relação privada, ela não vale muita coisa. Entendeu? Porque se você vem, toma alguma coisa minha, ou eu faço alguma coisa com você, você não vai recorrer à Constituição. Você vai chamar a polícia e, conforme uma lei própria específica, vai me enquadrar num crime específico, né? De estar ferindo aí a sua integridade moral, de estar promovendo assédio, preconceito, racismo. Então, isso tudo tem a ver com leis específicas. Você não vai falar, professor, é inconstitucional o que o senhor está fazendo comigo, porque não tem, na nossa relação aqui privada, esse termo não tem sentido nenhum. Agora, se o prefeito da cidade decide pegar as máquinas da prefeitura e ir lá na fazenda dele fazer um serviço, aí já é inconstitucional, entendeu? Porque é ele, enquanto prefeito, usando os bens da prefeitura, entendeu? Então, diz respeito ao governo, uma crítica ao governo, certo? Aí ele tem que agir conforme a Constituição ou não. Agora, entre nós aqui, a gente age conforme as leis específicas que determinam, né? Que eu tenho que estar habilitado para dirigir o carro, que eu tenho que, chega tal hora da noite, eu tenho que desligar o som alto da minha casa, entendeu? Então não está na Constituição que eu tenho que desligar o som da minha casa até certa hora. Está em alguma lei orgânica do município que determina o silêncio, essas coisas todas. Deu para entender essa diferença entre o que a Constituição faz e o que as leis específicas fazem? Então aqui nós estamos mais numa ideia filosófica, numa ideia de princípio, numa ideia de ética, certo? E entre os princípios, nós temos a função social da propriedade. Você pode ter seu lote, você pode ter sua empresa do jeito que você quiser, quando você quiser, mas ela só tem uma função de ser, não é para sua única condição privada, é para oferecer um serviço para a sociedade. Entendeu? Então, ou seja, você está aqui para você, de alguma forma, e aí a gente pode pensar da forma mais teórica possível. Quando você, por acaso, enfeita toda a sua casa na época do Natal, né, com luzinha, tudo, você está oferecendo o quê? Estética, oferecendo arte, oferecendo beleza para a sociedade. As pessoas vão passar, admirar, vão tirar uma foto, alguma coisa nesse sentido aí, entendeu? Então, se eu quero montar aqui um restaurante,
eu não vou fazer a comida de qualquer jeito, né? Porque eu estou oferecendo um item e aí tem que ter muita fiscalização do Estado, né? Por quê? Porque é um item básico, um item de sobrevivência que as pessoas vão adquirir, né? E elas não podem ficar doentes com a minha comida, elas não podem passar mal com a minha comida. Então, por isso, tem toda essa intervenção do Estado nesse tipo de segmento, né? Da produção. Esse exemplo que acho que a Maria Eduarda deu aí, né? Que qualquer um pode fazer o favorecimento das pequenas empresas, ela colocou nesse ponto aqui. Então, ou seja, qualquer um de nós pode fazer um espetinho aí, assar na porta da sua casa e tudo mais. É claro que vai chegar um fiscal da vigilância sanitária e vai dar uma olhadinha nesses seus espetinhos aí, né? Pode ser que ele vai falar para você parar, porque você não atende os mínimos padrões de saneamento que se torna necessário. Mas você é livre para abrir a empresa. E aí, como é que você vai fazer? Aí você vai passar pelos trâmites necessários. Vai na prefeitura, tira um alvará para que você possa operar, né? Você vai na vigilância sanitária e pega lá os atestados de que você cumpre com as regras sanitárias, né? E você, depois que você vendeu, ganhou seu dinheiro, você paga o imposto. E esse imposto não é só pagar o imposto como sendo uma coisa que vai para o Estado e não volta mais. Não. Esse imposto, a previdência, serve para você se assegurar enquanto trabalhador, serve para você se aposentar quando você chegar na idade certa, serve para você receber benefício, auxílio para tratamento de saúde quando for necessário, né? E a prefeitura, que recebe os impostos, né? Alguns são da prefeitura, alguns são do Estado, alguns são do governo federal. Aí você vai ter, quando você vai no hospital municipal, você vai ser atendido, não vai ter que pagar nenhum real lá. Né? Você quer matricular o seu filho na escola pública, você não tem que pagar nenhum real lá. E da onde saiu o dinheiro que sustenta toda essa estrutura? Dos impostos, dos encargos, dos tributos que tem. Entendeu? Então, ou seja, quem é da iniciativa privada odeia imposto. Agora, quem é do serviço público adora imposto. Entendeu? Então, eu sou professor do serviço público, então eu adoro que aumente os impostos. Por que eu adoro que aumente os impostos? Porque os impostos não tem como o prefeito roubar, não tem como o governador roubar e nem o presidente roubar, porque ele entra no princípio de arrecadação ali, sabe? E o sistema é bem fechadinho mesmo. E conforme recebe de impostos, aumenta o dinheiro da saúde, aumenta o dinheiro da educação. Por quê? Porque é uma verba vinculada por percentual, entendeu? Então, ou seja, 20% da arrecadação do município de Porá é da educação. E ele não pode pôr nem a mais nem a menos, né? É um princípio constitucional que ele tem que cumprir lá, certo? E está na lei específica, na lei da educação, na LDB. Vocês estão entendendo essa questão toda? Então, às vezes, eu falo, o professor está querendo que aumente o imposto. Mas sim, porque eu tenho certeza que se aumentando o imposto, vai aumentar a verba para a UPA, para o hospital municipal, para o hospital, para a escola estadual, para a escola municipal, entendeu? E aí, se aumenta a verba, e mesmo assim o serviço é ruim, aí nós temos outro problema, que aí já é a própria atuação dos gestores das unidades específicas, né? Que aí, naturalmente, nós, no princípio democrático, a gente pode fazer denúncia, a gente pode fazer o que for preciso aí. Eu não sei se eu estou ficando muito prolixo falando dessas coisas aqui, mas entendendo esses pontos aqui, a gente entende o conceito que a gente precisa pensar nessa aula aqui de hoje, certo? Livre concorrência também dispensa comentário, porque está dentro do processo do capitalismo, né, que é 3 itens: propriedade privada, livre concorrência e obtenção de lucro. Isso é princípio básico do capitalismo, né? Defesa do consumidor, pois ele é um item muito importante, porque para onde vão os produtos se não tiver o consumidor, né? Então, falando do exemplo do restaurante, se a sua comida for ruim, né? Então, o que você vai fazer, né? Então, aí depende do consumidor, e ele tem que comprar o produto e ser assegurado de alguma forma. Porque é um princípio de isonomia. A sua empresa existe. Se um ladrãozinho for lá, mesmo ele tá passando fome e rouba para comer, o que você quer que faça? Você quer que faça justiça. Ele não pode roubar. A propriedade é sua, né? Você quer lá. Agora, beleza, você vai e vende produto que não vale nada, produto que não presta. Uai,
Do mesmo jeito, tem que ter a defesa do consumidor, que ele não tem, ele não pode ser roubado do mesmo jeito. Eu fui lá, paguei o seu serviço, paguei o seu produto e você me fez um serviço que não presta e você não me deu um produto que não presta. Então tem que ter a defesa do consumidor no sentido de proteger a propriedade privada do consumidor, que é o dinheiro que ele tem para comprar o seu produto. Então as coisas é o princípio de isonomia que vai e volta, né, no princípio do direito mesmo, né? Defesa do meio ambiente é um elemento que se estabelece, até está acrescido aqui, né, no que a Isabela falou, no sentido mesmo de que eu posso fazer tudo, mas eu não posso destruir uma coisa que não é só minha, é uma coisa que está para gerações futuras aí, no princípio do extrativismo e outras coisas mais, na poluição do meio ambiente, dos rios e outras coisas mais, né? Eu tenho uma amiga que a mãe dela, a família, né, comprou um grande lote ali atrás não sei se vocês todos conhecem Porá bem já, mas atrás do cemitério velho, ali naquela região da Casa das Mães ali. Então ela comprou um lote que eu acho que dá uns 3 mil metros quadrados, então um lote grande, que pega um pedação do córrego que desce ali. O córrego é o Santo Antônio? Não, ali é o Passarinho, né? Sei lá. Esse córrego que passa aqui no meio da cidade. E aí a gente falou, e a poluição lá, né? Ela falou, pois é, eles hoje moram ali na Rua Bahia, né, ao lado do córrego, sabe? Ela falou, pois é, o esgoto da minha casa até hoje é jogado ali no córrego. Vocês sabem, né? Esse córrego desce aqui, muitos esgotos ali, desce para ele e vai embora. Então, ou seja, olha a situação, ela mora nessa casa tem mais de 30 anos. E nesses 30 anos ela está jogando o esgoto no córrego. Agora ela comprou uma chácara lá mais embaixo. Ela queria muito que essa chácara tivesse um córrego com água limpa, mas ela, por 30 anos, contribuiu para a água desse córrego estar suja. E até hoje está contribuindo que a água está suja. Entendeu? Então, ou seja, é a lei do retorno aí, muito clara, mas pensa num âmbito um pouco mais amplo, historicamente constituído. Eu vou, corto a árvore, eu vou, destruo a pedreira, eu vou, arranco o cascalho, e assim eu crio uma crise ambiental terrível, e daqui a pouco o meu filho cresce e ele vai morar por aí. O meu neto vai nascer, vai morar por aí, meu bisneto, né? E assim, tem muitas gerações futuras que ainda precisariam utilizar esses espaços, esses recursos naturais. E se a gente não pensa nessa questão da defesa do meio ambiente, é terrível, né? Aí eu não sei como que vocês agem conforme essa situação, né? Às vezes eu lavo vasilha em casa e a gente tá lá ensaboando, tá lá a torneira aberta, né? Então pensando, nossa, uma água pura, uma água que passou por tratamento, né? Então mesmo eu pagando a Saneago, eu não tenho direito de deixar essa água vazar desse jeito aqui. Então tem que ter o princípio de ambiental mesmo, né? Bom, essas coisas só para refletir algumas situações. Aí, aqui tá resumido, mas redução das desigualdades regionais. Entendeu? Então, a atividade econômica ela precisa garantir isso mesmo que... Agora eu esqueci quem foi que falou, mas, enfim. Precisa garantir que a condição social seja alterada. Entendeu? Então, ou seja, vamos trazer uma grande empresa para Iporá? Vamos. Mas que essa empresa ela venha para alterar o nível de vida das pessoas iporaenses da região de Iporá. Entendeu? Não pode ser uma empresa que vai simplesmente... sugar o que Iporá tem e pronto. Eu vivi essa experiência com a Brenco. Não sei se vocês conhecem essa empresa, chama Brenco. É uma multinacional de produção de cana, né? De plantação. Tem várias operações, mas é de cana. Ali em Mineiros. Então, ou seja, foi 3 anos que eles operaram ali em Mineiros. Foi pegando pessoas para trabalhar. Chegou um ponto que não tinha um menino para trabalhar de frentista de posto, não tinha um menino para trabalhar de empacotador em supermercado, todo mundo está trabalhando para Brenco, né? E passou 3 anos, aquela muvuca toda, né? A Brenco chegava lá com carreta de carros, Uno 1000 para os gerentes usarem, né, no trabalho. Aí chegou um dia, a Brenco vai embora de Mineiros. Pronto. Todo mundo vai para a fila de 5 mil pessoas da cidade. E a cidade tinha 50 mil pessoas na época. Então, 5 mil pessoas trabalhavam para Brenco. Depois, Brenco e tal, tudo era Brenco. Então, num dado dia, essas 5 mil pessoas na fila do INSS para ver lá o que sobrava de direito para eles. E tudo desempregado, porque a empresa foi embora.
Entendeu? Então, ou seja, precisa que o Estado, de alguma forma, controle esse tipo de atividade. Aqui em Porá, não sei se vocês sabem, quando foi decidir para o IF vir para cá, aquele terreno, tanto o terreno que é construído do IF, quanto aquele terreno da chácara do IF, mais na saída lá para Parenópolis, então era para vir. Agora me falha a memória qual que era a empresa. Quem é dos mais antigos aí sabe qual a empresa que era para vir para Porá? Se eu não me engano, era a Sadia. Sabe, era uma dessas empresas de alimento aí. Não sei se é Perdigão, Sadia, uma dessas empresas aí. Então estava tudo combinado que fosse. Mas aí uma articulação política, liderança da igreja, foi atrás do prefeito e foi discutir a questão, na época era o José Antônio, né? E falou, não, é muito mais interessante trazer o IF para cá. Aí a discussão foi o quê? Olha, o IF vai fazer concurso. Com certeza não vai ser os iporaenses que vai passar para trabalhar lá, não. Né? Com certeza vai ser gente do Brasil inteiro, porque precisa ter qualificação, né? Precisa ter mestrado, doutorado, para passar nesses concursos aí. Tá, mas talvez a gente não emprega a gente agora, mas pensa no fruto que o IF vai trazer a longo prazo dos meninos, dos nossos filhos que vão poder estudar lá e poder se tornar profissionais. E aí vocês estão vendo, será o que seria melhor? Vir uma Perdigão que empregaria aí 2.000 pessoas, por exemplo, né? Ou um IF que está aí todo ano soltando, entregando no mercado de trabalho tantos técnicos em agropecuária, tantos técnicos em informática, tantos químicos, tantos agrônomos. O que seria melhor? Né? O que de fato foi melhor para a nossa região? Entendeu? Então é olhar para essas grandes operações, grandes empresas que vêm, e aí ela só vem por quê? Porque o município permite, porque se o município não permite, ela não vem. Entendeu? O município ele tem a sua lei orgânica que estabelece regras. E no caso ali, além de estabelecer regras, ganharia terreno, ganharia um monte de incentivo aí do nosso governo naquela época lá. Certo? Então são questões para se pensar aí e se estabelecer. A questão do pleno emprego, né, na situação de que as pessoas precisam. O auxílio emergencial, por exemplo, ele veio para mostrar essa questão. Muitas pessoas tinham um emprego aí informal, com os lockdowns, né, no Brasil inteiro, essas pessoas não podiam trabalhar de jeito nenhum. Então, de alguma forma, teve a intervenção do Estado na situação dessas pessoas para colocá-las aí, para dar um mínimo, né, mínimo mesmo, condição de, principalmente, não passar a fome, né, mesmo que não desse conta de pagar aluguel ou outras coisas mais. E aí, por fim, né, essa questão da livre iniciativa. Esse é o ponto que eu acho que foi o ponto mais liberal da nossa Constituição, entendeu? A nossa Constituição toda ela é russoniana, sabe? Rousseau, participação das pessoas, participação coletiva. Agora, esse ponto aqui foi bem Locke, John Locke. Depois você vai conversar com seu professor de ciência política, ele vai, eu acho, se ele prestar para ensinar alguma coisa para vocês, ele vai ensinar para vocês o que é a teoria do John Locke no que se refere ao estabelecimento do Estado, entendeu? Então, aí é esse ponto aqui da livre iniciativa, da liberdade individual, sabe? Que leva com que as pessoas que trabalham por si própria, elas têm que ser valorizadas. E o Estado não tem direito de ficar controlando a vida dessas pessoas. Certo? A gente gastou aqui mais tempo do que eu pensei que gastaria, né, nessa situação aqui. Vamos seguir agora para a questão aqui do conceito, né? Então, eu tenho aqui a questão dos princípios gerais. O que está escrito lá na Constituição, que nós acabamos de ver, né? Aqui, os princípios gerais da atividade econômica. Então, essa aqui é a questão que nós estamos trazendo aqui para essa aula de hoje. Então, o que são princípios? Por favor, Matheus, você está lendo aí? Lê para a gente o que são princípios. O que são princípios? Regras gerais com enunciados genéricos e muitas vezes ambíguos, que requerem interpretação, cujo sentido acaba sendo fixado por interpretação. São regras que se dirigem principalmente às autoridades e aos legisladores. Isso é claro para todo mundo, gente? Então, é aquele ponto que a gente está tentando dizer para vocês aqui, de que o que está na Constituição não é algo para a gente usar nas nossas relações aí, tipo, o seu pai te dá
briga com você aí, ou te recusa a te dar algum recurso que você precisa, você falar isso é inconstitucional, pai. Não tem sentido você falar isso, porque a Constituição, da forma que ela está posta aí, ela não tem essas determinações tão diretas nas nossas relações privadas, mas tem uma relação direta com as autoridades. Então, a gente, às vezes, pode chegar e ter que falar para o Bolsonaro, isso é inconstitucional. Na Soitã, prefeito de Porá, isso é inconstitucional, né? Isso no sentido do Caiado, né? Isso é no sentido o quê? Da exercício da função do prefeito, do governador, do presidente. Eles têm que ter cuidado com a Constituição para não fazer nada fora do que está na Constituição, né? Porque aí tem as leis específicas de responsabilidade, lei específica de uma série de questões aí que vai, então, analisar as atitudes deles e eles têm que agir conforme a lei, a Constituição, sobretudo, né? E outra, os nossos vereadores vão criar aí as leis, né? Para a nossa lei orgânica, para as outras coisas mais. Então, eles têm que estar totalmente alinhados à Constituição e aos princípios, que vai dizer o quê? O que é Brasil? Aqui é Brasil. Então, isso, para o Brasil, tem todo sentido. Agora, para o Brasil, não tem sentido. Então, tem que ser evitado, né? Ou tem que ser perseguido, buscado, ou tem que ser evitado. Certo? Então, você vai ter aí aula de direito constitucional. Você vai ler essa Constituição de cabo a rabo, com certeza. E você vai, então, aos poucos, né, tomando consciência desses pontos aí. Então, dentro dessa questão dos princípios gerais, nós temos as implicações, né? Então, seria... Eita, parece que o meu trem deu uma... Hoje essa internet tá estranha para mim aqui. Então, vamos, ficou tudo azul aí para vocês também, né? Mas acho que logo vai... Meu computador meio que travou aqui. Então, vamos lendo aqui, vamos ver se ele vai soltar isso aqui de acordo, né? Então, as implicações. Em geral, né? Em geral, o que está aqui na Constituição não gera direitos, não no sentido subjetivo, mas orienta as políticas a serem feitas. Então, o que quer dizer com isso aqui? Só o que está na Constituição não te garante um direito a você ir lá e pegar para trás alguma coisa que deveria ser sua, nada nesse sentido, não. Mas orienta, por exemplo, quem sabe, o estabelecimento do auxílio emergencial, entendeu? É constitucional pagar o auxílio emergencial? É, porque senão não tinha sido feito, entendeu? Então é constitucional essa interferência do Estado em garantir as condições de subsistência das pessoas em um regime de... eu esqueci agora de citar a fonte direitinho para vocês, mas em uma situação de calamidade, a palavra é essa, situações de calamidade, cabe ao Estado estabelecer medidas de contenção da situação que está acontecendo, entendeu? Então, é constitucional. Foi constitucional o pagamento do auxílio emergencial. E se não fosse, nós temos o STF lá prontinho para trabalhar e para impedir qualquer governante de fazer uma coisa que não está de acordo com a Constituição. Entendeu? Então, ou seja, está aí o princípio jurídico e as instituições para essas questões aí. Então, algumas dessas políticas, né, dessas leis e tudo mais, algumas delas destinam-se a mudar uma situação dada, ou seja, reduzir as desigualdades. E esse exemplo vem bem a calhar, né? No ano passado eu dei essa disciplina, usei esse mesmo slide, né? Mas não tinha esse exemplo para contar para os meus alunos lá naquela época lá, entendeu? Mas tem o exemplo aí. Você já viu falar em renda cidadã, em Bolsa Família? Não já ouviu falar? Então, tá tudo dentro desse contexto aqui, né, das situações de estabelecimento de políticas necessárias para a resolução de problemas sociais que as pessoas, de algum modo, estão vivenciando. Certo? Outras implicações, né, são previstos concretamente pelo sistema jurídico.
são objeto de legislações específicas, né? Então, ou seja, quais são as regras para a livre concorrência? Quais são as regras aí para a defesa do consumidor? As regras para o estabelecimento do meio ambiente? Para o tratamento favorecido das pequenas empresas, como que isso funciona? Não sei se vocês... Eu vou parar aqui para depois eu ajeitar melhor essa transmissão aqui. Então, vocês já viram falar no Simples Nacional? Alguém de vocês já ouviu falar esse termo? Quando fala Simples Nacional, para alguém de vocês isso é uma coisa que soa familiar? Para nenhum de vocês. Então, é um sistema que foi feito de coleta de imposto de pequenas e médias empresas. Isso eu estou falando de coisa de 20 anos atrás, né? Então, de modo que fazia um cálculo para que o empresário ele pagasse um valor fixo pela empresa dele, entendeu? O que qualquer empresa pagaria um valor variável, ou seja, de acordo com o faturamento, de acordo com o número de funcionários que emprega, de acordo com uma série de coisas, para o Simples Nacional foi feito para o pequeno empresário, por exemplo, o borracheiro,